A paz do Senhor, nós vamos falar hoje de Êxodo 17, 18 e 19. No começo desse capítulo, Moisés continua caminhando com o povo e chega um determinado momento que eles novamente se encontram sem água. E novamente também aquele povo começa a reclamar com Moisés, que não sabe mais o que fazer, porque as pessoas falam para ele, por um acaso nós não tínhamos, na verdade, nada no Egito para que pudéssemos morrer lá mesmo, nos trouxe para o deserto e para que agora nós possamos morrer de fome ou de sede. Então Moisés fala com o Senhor e o Senhor permite e fala com ele, olha, vá até o Monte Horebe, vá com alguns anciãos, que lá eu vou mostrar que eu sou o Senhor e estou no meio de Israel. Quer dizer, Deus ainda se sentia na obrigação, né, de provar para aquele povo que era Deus e que estava no meio deles, mesmo depois de tantas maravilhas que o Senhor já tinha feito, aquele povo ainda reclamava e ainda questionava se Deus era Deus. Veja, há pouquinho no último capítulo, eles haviam comemorado e reconhecido que Moisés era um homem que falava com Deus. Mas pouco tempo depois, eles já estão novamente reclamando e questionando. E assim somos nós também. Nós falamos com Deus hoje, reconhecemos que Ele fez algo especial na nossa vida. E na primeira luta, na primeira prova, nós já começamos a reclamar e questionar com Deus se Ele não está vendo a nossa dificuldade, se Ele não está sendo Deus até dentro daquilo que nós estamos vivendo. Enfim, Moisés vai lá, ele fere a rocha, é assim que a Bíblia fala, e ali jorra água, então aquele povo pode beber. Eles então estão ali abastecidos, está tudo bem, mas vem então um povo de Amaleque, para lutar contra o povo de Israel. E quando eles começam a lutar contra o povo de Israel, o Senhor dá uma estratégia a Moisés. Fala com Josué que ele desça até o local onde está este povo, para que eles possam guerrear, mas Moisés e alguns sobem com ele até o cume do outeiro do monte, para que eles então possam como se eles estivessem intercedendo literalmente pelo povo de Josué que estava lá guerreando. O que a Bíblia fala aqui? Que Moisés levantava a sua mão e na hora que ele levantava a mão, Josué que estava lá embaixo guerreando, vencia a batalha. Mas quando Moisés cansava, que os braços dele cediam, então Josué começava a perder a batalha. E aí então, aquelas pessoas que subiram com Moisés até o monte, essas pessoas começam a segurar os braços de Moisés, um de um lado e outro do outro, para que então os braços de Moisés pudessem permanecer na posição de intercessão e então ali abençoar o Josué que estava na guerra e então ser capacitado. Na verdade, é claro que era Deus que estava tanto dando a estratégia como também dando o livramento na guerra. Mas a guerra não estava sendo vencida só lá embaixo pelos soldados que estavam guerreando, mas a guerra era vencida também por aqueles que estavam intercedendo. Então, essa parte do texto a gente não precisa nem explicar muito. Há guerras que nós só vamos vencer com intercessão, com oração, com posicionamento, com confiança em Deus, que não é só ir lá e simplesmente guerrear, achar que porque você tem uma estratégia, uma força, uma direção, até uma arma, você vai conseguir vencer. Não, a gente vence as nossas guerras que estão na mão do Senhor, confiando em Deus e intercedendo. Mas agora que eu também quero fazer uma pequena pausa. Irmão, subiu com com Moisés, homens que estavam segurando a mão dele enquanto ele intercedia. Será que nós estamos com pessoas ao nosso lado, que quando nós estamos nos sentindo enfraquecidos, essa pessoa segura a nossa mão, nos sustenta em oração, para que nós possamos continuar guerreando? Porque não adianta. Tem guerras que são minhas e sou eu que vou precisar guerrear. Então, tem guerras que são de outros e que é esses que vão precisar guerrear. Mas nada me impede de interceder por aqueles que estão precisando. E se eu não estou literalmente na intercessão, eu preciso sustentar em oração aquele que vai para a intercessão. Olha quanto é um elo, como o Senhor em todo tempo trabalha com a união. Não adianta, sozinho nós não conseguimos, mas o Senhor pede para que nós estejamos do nosso lado, tenhamos do nosso lado
pessoas que, como eles, estariam dispostas a segurar. A Bíblia chega a falar que os braços de Moisés são pesados. É claro que são pesados. Ele está numa guerra, começar daí, e mais do que isso, ele está numa única posição. É a única posição que o Senhor permite que a guerra seja vencida, que é a posição de intercessão. Então, aqueles que estão do lado estão sustentando os braços dele para que eles possam prevalecer. Então, ande com pessoas que, quando para você estiver pesado, essas pessoas possam sustentar a sua vida em oração, intercedendo por você, caminhando junto com você, dividindo o peso junto com você. Amém? E que, claro, que nós possamos também ser aqueles que, para aqueles que nós amamos, possamos estar carregando o peso junto. Amém, irmãos? E às vezes não é nem com uma arma. A arma aqui espiritualmente pode ser muita coisa, né? Nós podemos querer falar assim, eu vou jejuar, eu vou orar, enfim. De alguma forma, sustente o teu irmão que está na luta em oração. Talvez ele nem precise saber. No caso aqui, ele sabia. Moisés sabia que aqueles homens estavam lado a lado com ele. Mas às vezes, nos dias de hoje, pessoas oram por você e por mim e nós nem sabemos quem são. Não importa, sustente essa pessoa em oração. Ore por ela, que o Senhor vai também te recompensar. Amém? Na sequência desse capítulo, então, quando o Senhor fala que eles conseguem ganhar essa guerra, o Senhor chega a falar através de Moisés, aliás, Moisés chega a falar, olha, o Senhor é a minha bandeira, né? Porque ele percebe ali que mais uma vez eles venceram, porque Josué ganha ali a batalha e ganha a ponto do Senhor falar, nunca mais Amaleque vai ter algum tipo de ganho em relação ao povo de Israel, para gerações e gerações. É para ser lembrado, Josué foi o vencedor dessa batalha, porque o Senhor esteve com ele. É muito profundo também essa passagem. Na sequência também, o Senhor fala da visita que o sogro de Moisés, Jetro, faz a Moisés. E a Bíblia até fala que eles se beijam, que eles se abraçam e que eles entram para a tenda. Ou seja, um encontro normal de família. As pessoas se encontram e vão ali conversar daquilo que aconteceu. E então Moisés fala para Jetro tudo aquilo que o Senhor havia feito no Egito, tudo aquilo que o Senhor tinha dado de livramento, tudo aquilo que tinha acontecido. E mais uma pausa aqui, eu quero falar como você tem feito, como você tem contado as histórias sobre a sua vida, dos livramentos e das recompensas e das vitórias que Deus tem te dado. Jetro, ouvindo Moisés, ele fica tão impressionado com o que o Senhor fez, que ele, quando termina de ouvir, ele faz sacrifícios a Deus e ele fala, verdadeiramente eu reconheço que o Senhor é Deus e que é o único Deus sobre os outros deuses. Então, irmãos, quando você receber uma grande vitória, não tome para si aquela conquista dizendo eu consegui, eu fui vitorioso, eu recebi o milagre porque eu tive estratégia. Não, coloque nas mãos do Deus que você serve a glória daquela vitória, que foi o que Moisés fez. Moisés falou para Jetro daquilo que o Senhor fez. Foi através da vida dele? Foi, mas ele reconhecia que foi Deus quem fez. E por isso, assim, através daquilo que ele fala, Jetro também olha para Deus de uma forma diferente, fala assim, verdadeiramente, ao Senhor nessa terra, ao Senhor contigo. E isso, assim, é o nosso trabalho aqui nessa terra, divulgar o nosso Deus que faz, o nosso Deus que é poderoso, o nosso Deus que é grande e que é capaz de fazer todas as coisas. Em todo lugar que nós estivermos, nós possamos falar daquilo que Deus fez com poder e grande glória, mas que foi Ele que fez, ainda que tenha sido pela sua vida. Na sequência desse capítulo também, Moisés é chamado pelo Senhor ao Monte Sinai, e ali o Senhor fala para ele que vai falar com o povo, que o povo vai perceber, vai ouvir que o Senhor fala diretamente com Moisés. E então o Senhor fala com ele, dá orientações para que o povo se limpe, para que o povo se consagre ao Senhor. E ali, assim, de lá do Monte Sinai, o Senhor fala com Moisés e todo o povo ouve. E como aquele povo era muito teimoso, o Senhor fala, não se acheguem, não cheguem perto daqui do monte, porque se vocês chegarem, certamente morrerão. Mas ali eles têm tanto temor de Deus, porque eles percebem a glória de Deus, o quanto o Senhor é real. E aí, claro, que eles se afastam, né? Porque ali há temor. E aí eu também quero fazer uma pausa aqui e falar com vocês sobre uma situação. Lembra lá no comecinho, quando começamos a falar de Moisés?
quando ele viu o egípcio matando o hebreu, e ele, no temperamento dele ali, ele vai e mata aquele egípcio. Esse povo de Israel, o tempo inteiro, ainda que o Senhor estava dando sinais incríveis, esse povo murmurava, o povo questionava, reclamava, falava mal de Moisés, fazia tudo de ruim em relação a Moisés. Nesse momento que o Senhor está falando com ele, e que ali no Monte Sinai, e que se alguém chegasse muito perto, o Senhor exterminaria essa pessoa, o Senhor fala isso para Moisés, e Moisés avisa o povo para que eles se afastem. Irmãos, a natureza de Moisés, como minha e sua, nossa natureza humana, nós chegamos um momento que a gente desiste de pessoas. Nós, mais do que isso, nós falamos assim, olha, então eu quero que essa pessoa sofra lá as consequências daquilo que ela está fazendo, do que ela pensa, enfim, do que ela age, mas não. Moisés, ele foi transformado. Será que vocês conseguem perceber esse processo da vida de Moisés? Ainda que ele falava ali diretamente com Deus, e hoje nós também temos liberdade para falar diretamente com o Senhor, Moisés, ele tinha uma atitude lá atrás. E hoje aqui ele poderia aproveitar essa oportunidade de falar, Senhor, esse povo reclama demais, pode matar alguns, até para que eles entendam que o Senhor é Deus e que o Senhor deu uma ordem para que eles não chegassem perto do monte, então mata alguns. Não. Ele fala com aquele povo e pede para que eles se afastem. Na verdade, o Senhor mostra que ele é tão misericordioso, Moisés é tão misericordioso nesse momento, que quando eles estão ali no arraial, né, quando Jetro está ali visitando eles, o Moisés fala para aquele povo, passa o dia inteirinho, dando orientações, ouvindo aquele povo. É Jetro, o sogro dele, que fala para ele, não precisa disso, coloca maiorais de 100, de 50, de 10, para que o povo se junte e peça conselhos a esses maiorais e não só você. Mas ele não se importava em fazer da vida dele um sacrifício, para passar ali o dia inteirinho falando com aquelas pessoas e ouvindo eles, mesmo sendo essas pessoas murmuradoras, inclusive falando mal do próprio Moisés. Entenderam? Então, assim, hoje, o nosso ensinamento sobre essa palavra é a transformação naqueles que ouvem a Deus o tempo inteiro. E mais do que isso, nós precisamos entender que com quem nós estamos andando, essas pessoas precisam estar conosco na hora da luta, na hora da vitória, mas na hora que elas também precisam interceder pelas nossas vidas. É claro que você também precisa ser essa pessoa na vida de alguém. O Senhor gosta de ordem. Jetro, quando fala isso, e Moisés ouve esse conselho, ele passa a trabalhar com aqueles grupos menores. Então, quando na sua igreja, na minha igreja, temos lideranças, e quando também falamos esses dias, quando falamos de José sobre obediência, é importante, irmãos, se cada um naquele arraial quisesse fazer e fizesse qualquer coisa diante daquilo que tivesse vontade, o que seria aquele universo ali? Então, não, o Senhor coloca pessoas para conduzir, e nós precisamos aprender a obedecer e ouvir essas pessoas que estão conduzindo, até para não sacrificar um só, como era no caso de Moisés, que ele, pelo coração dele, até ficaria, mas que realmente não era saudável até para ele, porque ele ainda era homem. Deus é Deus e homem é homem. Amém? Nós ficamos hoje por aqui e nós voltamos amanhã, dando a sequência do livro de Êxodo. Eu aguardo vocês. A paz do Senhor.